antes de mais nada, eu queria enaltecer a presença dessas mães, dessas valentes mães, dos pais de família que aqui estão. Não existe povo sem família. E vocês estão aqui para brilhantar este dia, esta sessão solene. Eu queria registrar, meus caros, que aqui, nesta casa, nós estamos na Casa Legislativa, na Casa do Povo. Nós estamos aqui porque somos representantes da população brasileira. Se nós contabilizarmos deputados federais e senadores, são 594 congressistas. E por que começo falando disso? Porque 594 congressistas representam a vontade majoritária do povo. Aqui nós elaboramos leis, como, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, dentre tantas outras legislações que servem à vida, que estão a favor da vida. Com certeza, o deputado Nicolas, ou os deputados que passaram por aqui, nós elaboramos leis manifestando esse sentimento majoritário da população que é a favor da vida. Não são 11 ministros que não foram eleitos que podem decidir no lugar ou contra a vontade de 594 congressistas. E é por isso que eu estou deixando isso muito claro aqui desta tribuna, porque, antes de mais nada, é importante que esta sessão solene seja manifestada em todo o Brasil para que nós percebamos, até mesmo enquanto deputados, que nós temos uma responsabilidade, ou melhor, um senso de responsabilidade perante a população brasileira. Nós temos um compromisso moral com o nosso povo, e o nosso povo é contra o aborto. Foi feita, inclusive, uma estatística recente, salvo engano, do Datafolha, em que se verificou o seguinte: 92%, mais ou menos 90% da população é contra a descriminalização do aborto. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, meus caros. A população brasileira não quer a sua bandeira manchada com sangue inocente. Nós não queremos atrair a maldição, a desgraça para a nossa terra de Santa Cruz. E é importante também nós registrarmos que nós estamos agora diante de uma grave ameaça, de um grave risco, que é exatamente essa DPF 442. Muitas pessoas estão mostrando a DPF como se fosse a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, até 12 semanas de gestação. Isso é absolutamente imoral e já é intrinsecamente um mal, é intrinsecamente criminoso. Só que esta DPF, ela vai além. E é importante que a gente desperte a população brasileira para o que essa DPF propõe, para os seus fundamentos. Simplesmente esta DPF, nos seus fundamentos, vai dizer o seguinte: a DPF é uma ação, só para deixar claro, uma ação que foi ajuizada por um partido político que tem representatividade nesta casa, que é o PSOL, mas que não aceita a derrota no voto aqui no Parlamento. E aí eles tentam transferir esse locus de debate para a Suprema Corte, para que na Suprema Corte eles tentem impor algo que a população não quer. E esta ação, dentro dos seus fundamentos, estão no seguinte: está aqui. É pessoa quem nasce com vida, quem tem valor comunitário, projeto de vida e autodeterminação. Eu pergunto aqui, quem é que já concluiu o seu projeto de vida? Com certeza, cada um de nós temos sonhos, projetos, nós temos nossos ideais. Agora, com certeza, ninguém concluiu o seu projeto de vida. Então, quer dizer, na lógica, ou melhor, nessa linha de raciocínio, na lógica dessa ação, então nós não somos pessoa também. Que status de pessoa é esse? Da mesma maneira, valor comunitário. Eu pergunto, será que uma pessoa que está padecendo num leito de hospital, talvez respirando por aparelhos, essa pessoa, para eles, não tem valor comunitário? Então é lícito matar? Vejam a gravidade, como é nocivo. Nós estamos diante, sim, de uma, talvez, possibilidade de que, entre aspas, legitimem o verdadeiro genocídio silencioso. O homicídio. O homicídio intrauterino já é justamente o termo eufemístico chamado de aborto. Chamam de aborto, mas na verdade isso é um eufemismo para falar de homicídio. Como a gente sempre fala, só difere o lugar. No caso do ventre materno, o homicídio intrauterino. O homicídio extrauterino ele está tipificado no artigo 121 do nosso Código Penal. Agora, também é curioso, porque muitas pessoas tentam vender a ideia de que trata-se de uma questão de saúde pública. E é importante a gente resgatar o sentido original das palavras. Saúde vem do latim salus, que quer dizer salvar, não matar. A saúde pública, ela tem como compromisso, ela se presta justamente a quê? A promover qualidade de vida,
bem-estar, não a promoção ou a prática de uma morte. Então, o aborto jamais poderia ser encarado como uma questão de saúde pública. Da mesma maneira, nós temos que compreender que o aborto, ele é uma violação àquilo que a doutora Liliana falava na sua exposição, a lei natural, que está inscrita no coração de cada um de nós. Nós temos uma lei que independe, inclusive, do Estado. É uma lei natural, que inclusive é perene. É algo que transcende. Portanto, o aborto, ele é a violação desta lei moral natural que está inscrita e gravada no nosso coração. Então, a gente fala que o aborto, ele é justamente uma afronta ao direito natural mais basilar, sem o qual sequer a gente pode pensar na decorrência de outros direitos. Como pensar em outros direitos sem antes pensar na vida sendo assegurada? E é que eu preciso, mais uma vez, parabenizar as mães, as mulheres que vieram aqui a esta sessão solene, prestigiar esta sessão solene com os seus filhos, porque vocês, saibam disso, vocês são o futuro da nossa nação. Vocês, crianças. E saibam, crianças, aqui eu me dirijo às crianças que estão aqui. Vocês, crianças, são o motivo pelo qual nós lutamos. Nós lutamos por vocês e nós lutaremos até o fim para resguardar a vida e a dignidade de vocês, desde o ventre materno. Porque se nós temos uma criança aqui é porque um dia foi um embrião. Se eu estou aqui é porque um dia eu fui também um embrião. Um dia o espermatozoide do meu pai, num bom português, fecundou o óvulo da minha mãe. E aí ele tornou uma pessoa, ou seja, é uma pessoa desde o exato momento em que houve a alma sendo infusa naquele corpo, ou seja, naquela pessoa humana. Nós temos uma pessoa humana desde a sua concepção. Não existe um tubo mágico que vai transformar uma coisa numa pessoa. Não existe uma mágica que vai simplesmente negar o óbvio. Tentam, por meio de falácias, de narrativas factoides, tentam invisibilizar a pessoa do embrião para tentar avançar uma agenda. E aí eles precisam fazer o quê? Despersonificar esse bebê no ventre materno. E além de despersonificar o bebê, eles desumanizam toda a sociedade. E é o que faz a DPF 442, dizendo que pessoa é só quem nasce com vida. Onde já se viu ter essa condição? E aí eles tentam também dizer que, quem disse, né? Imagina, quem merece nascer, quem merece morrer. É a prática da eugenia sendo institucionalizada no Brasil. Isso foi feito com a DPF 54, onde se, entre aspas, permitiu o aborto em caso de anencefalia. Nós vimos aqui uma criança com 11 anos e 8 meses. Uma criança que respira, que ouve músicas. Uma criança que estava no colo do seu pai, sentindo um abraço, o aconchego do seu pai. Uma criança que estava aqui em nosso meio, com o seu coração pulsando, certamente de alegria, porque essa vida foi preservada. Eu pergunto, quem tem poder sobre a vida? Será que é o legislador? Será que é o magistrado? Será que cada um de nós temos poder sobre a vida? Quem somos nós para dizer quem merece nascer, quem merece morrer? Não importa se é uma pessoa diagnosticada com anencefalia, com microcefalia, com alguma anomalia fetal, com alguma deformidade. Trata-se de uma pessoa. Se é pessoa, não é lícito matar uma pessoa. Então, a luta contra o aborto é também uma luta em defesa do nosso futuro. Muitas pessoas tentam aí falar de retrocesso civilizacional, mas o maior retrocesso civilizacional é o aborto. Não há civilização se um país permite o aborto. Como a gente vai assegurar o futuro da nossa nação, o futuro da humanidade, o futuro da civilização, se a gente permite, ainda que tacitamente, alguns, na verdade, permitem, que uma mãe mate seu filho no ventre? Então, é uma questão muito séria. Não é uma questão ideológica. Pessoas por aí tentam dizer que é uma questão ideológica para tentar desqualificar esse debate. Da mesma maneira, tem pessoas que dizem que é um fundamentalismo religioso. Somos fanáticos religiosos. De fato, vejam, eu como católica, o Nicolas como evangélico, nós, evidentemente, temos esse reconhecimento, ou melhor, preservamos a vida, sabemos que, até porque nós somos filhos de quem? De Deus, que deu seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Então nós temos vida porque alguém nos deu a vida. Isso é fato. Mas independente do discurso religioso, porque veja, aqui nós temos
uma católica e um evangélico. Temos outras pessoas de outras religiões aqui que estão representadas. Não é uma questão religiosa. Até porque a gente tem diversos argumentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, científicos. Nós temos toda sorte de argumentos para defender a vida. O que eles fazem? Eles manipulam semanticamente as palavras para tentar levar o legado de morte. Da mesma maneira, eles tentam camuflar a verdade, fazendo com que a gente sucumba novamente ao veneno da serpente no Jardim do Éden, soberbos, se colocando no lugar de Deus, querendo, entre aspas, ter poder sobre vida. E aqui fica um recado. Recado para todos aqueles que são os promotores da cultura da morte. Todos aqueles que são prepostos daqueles que simplesmente não têm compromisso com o valor intrínseco da vida. Fica um recado para vocês. A nossa população brasileira, a nossa nação soberana é pró-vida. E nós não aceitaremos o aborto aqui. Nós não aceitaremos que os discípulos de Herodes queiram fazer da nossa terra um cemitério. Que isso fique muito claro. Nós não queremos que os ventres, onde deveria ser o santuário de vida, se transformem em sepulturas, em sepulcros de morte. Nós temos aqui valentes guerreiros. Ontem foi manifesto em todo o Brasil. Ontem, caminhadas pela vida aconteceram em todo o Brasil, onde se percebeu que, obviamente, cada um estando com as suas vestimentas, branca e azul, por exemplo, demonstrando um Brasil pró-vida, mostrando um povo que tem compromisso, não com uma questão ideológica, mas com uma questão que é civilizacional, uma questão que também é humanitária, não é só religiosa. Saibam disso. Então, que nós nos levantemos para defender a vida. E que essa casa, agora, para finalizar, um recado a esta casa. Congressistas, honrem o voto que vocês receberam do povo. O povo brasileiro é contra o aborto. Então, vocês têm o dever moral de estar aqui, não só nessa tribuna, mas com os seus votos, em determinadas proposições legislativas. Quando vierem para esta casa, nós temos o dever de honrar o voto também votando pela vida. Então, que esta casa se levante, não fique de joelhos, não fique subserviente, deitado eternamente de berço esplêndido. Não, que nós possamos nos levantar e agir, resgatar inclusive a honra e a dignidade desse parlamento, que muitas vezes foi perdida. Foram perdidos. Por que foram perdidos? Porque muitas pessoas parece que têm medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado. E o que precisa ser enfrentado nesse momento, que inclusive talvez seja a raiz do problema, é a usurpação de competência. E enfrentar isso não significa enfrentar poderes, não é isso. Não significa colocar animosidade entre as instituições. Nós não defendemos a animosidade, nós defendemos o respeito. E nós defendemos, inclusive, que se preserve a Constituição. No seu artigo 2º fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas a harmonia pressupõe também o respeito mútuo. Então, cada um precisa respeitar a sua atribuição e a sua competência. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode simplesmente usurpar a nossa competência e ainda mais agindo contra a soberania popular, contra a vontade majoritária da população que é contra o aborto. Então, esta DPF é um risco, a DPF 482 é um verdadeiro risco, mas aqui nós também temos respaldo. Nós temos também PECs tramitando nessa casa, nós temos proposições legislativas em favor da vida. Então, que a gente possa ter esse compromisso perante o povo brasileiro e com o povo brasileiro de votar essas matérias tão caras a todos nós para dizer com um brado retumbante, não ao aborto. Aborto nunca. E que nosso Senhor proteja a nossa nação, proteja os nascituros, proteja o mais frágil dos seres. E que nunca a gente traga essa maldição para o nosso Brasil. E para encerrar, meus caros, só existe luta pela cultura da paz se o ventre da mulher não for um lugar tão inseguro. Madre Teresa de Calcutá, ela já dizia isso. Como lutar por uma cultura de paz se o ventre da mulher, que deveria ser o lugar mais seguro, se torna o lugar onde a mulher pode se tornar o algoz da criança? Como pensar numa cultura de paz, como pensar no futuro da nação? Eu vou além. Como pensar no futuro da humanidade se existe uma guerra contra a criança, uma violência cometida contra a criança por meio do aborto? Vários procedimentos de aborto existem. Aborto por sucção, aborto por injeção de solução salina, aborto por antecipação do parto, ou seja, nascimento parcial, por aí vai. Todas formas criminosas de aborto. Todas que atentam contra a dignidade da pessoa do nascituro.
Nós não queremos a nossa bandeira manchada com sangue inocente. Que possamos sair daqui com esse compromisso, com essa responsabilidade de lutar pela vida, de defender a nossa vida, porque ser pró-vida é uma causa de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livre da maldição do aborto. Muito obrigada, pessoal. A Ruama, me disseram que ela só ia viver 24 horas. E daí nos aconselharam e nos chamaram para fazer aborto. Nós nunca aceitamos. Meus irmãos, eu não sou pró-vida. Pró-vida, eu sou pela vida. Nós somos pela igreja. Nós somos pela vida em tudo, no seu absoluto. Eu já fui caminhoneiro. Eu já rodei o Brasil inteiro. Sabe? Uma distância como do Rio Grande do Norte para cá, 2.400 quilômetros, para mim vir dirigindo, não é nada. Mas por causa da liberação do aborto de crianças com anencefalia, nós tivemos outra filha e ela nasceu anacéfala. E ela foi deixada, desprezada por muitos médicos, que às vezes eu pedia socorro. Os senhores entendem? Eu sou um leigo. Na minha vida, senhores deputados, distâncias grandes como do Rio Grande do Sul para Fortaleza, Rio Grande do Norte, era pequena, sempre foi pequena para me dirigir um carro. Mas teve uma distância na nossa vida de 320 quilômetros, que para mim foi a mais pesada de todas, porque eu tive que levar minha filha para enterrar. Alguns anos atrás, em 2012, não querendo ofender a vossas excelências, senhor ministro, na época, que deliberou a aprovação do aborto, ele falou uma metáfora. Ele disse que uma criança anacéfala era como um casulo que jamais ia virar borboleta. Muitas vezes eu vim aqui a Brasília para apresentar essa borboletinha para ele, senhor Marco Aurélio. Mas eu tenho uma metáfora mais forte. Enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa para derrotar um monstro chamado Golias. A nossa vida é pautada nessa luta desde 2012. Em 2013, nos apresentamos e nos tornamos inimigo daqueles a quem deseja encerrar a vida daqueles que não tiveram a liberdade de nascer. Não paramos e não cessamos. Ao convite da nossa deputada, a distância me pareceu pequena, senhora deputada, para vir até aqui, para falar um pouco para vocês, testemunhar e mostrar aquilo que hoje é escondida. No mundo inteiro, só existe 2 casos de crianças com anencefalia viva. É uma vergonha. Um é na África e aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? A mídia, às vezes a gente chega numa televisão ao vivo, ou faz algum tipo de programa, eles cortam. Lá na TV Massa, lá em Curitiba, a gente fez uma programação. Para não ser mal educado, eles tiraram o dia todo da grade do programa. Se vocês for lá consultar o dia que eu apareci lá na televisão, porque fechou todos os canais de televisão de Curitiba. Ficou só nós. Ninguém assistiu outro canal a não ser nós falando. Tiraram a grade inteira da programação. Vocês têm noção o perigo que nós corremos com essa liberação do aborto? Mais tarde, vou pedir ao senhor Nicolas, à senhora deputada Cristanieto, porque tudo que eu vos falo aqui é documentado, é provado. Eu não estou aqui para falar como eles falam, como sem provas. Eu estou falando baseado em provas. Ou então os médicos e os geneticistas
que me deram laudos são falsos e são mentirosos. Então, eu não sei para que serve esse RNH deles. Eu não sei para que, como eu vejo ali o nosso amado Padre Lloyd, geneticista, professor, se não há veracidade nessa história. Nosso querido deputado Nicolas, nossa querida deputada Cristanieto, meu nome é Haroldo Lucena Júnior, mas vocês podem me chamar de Mané. Muito obrigado. Quero lembrar aqui, as crianças cantaram tão bonito, Magnificat. Me recordo que Isabel, diante de Maria, disse: doravante será bendita entre todas as mulheres, e que no seu ventre já lá estava um grande profeta que manifestou a sua alegria diante da mãe do Salvador. Foi muito bonito ter a presença das crianças aqui. Excelentíssimo senhor deputado Nicolas Ferreira, que preside essa mesa, deputada Cristonieto, demais lideranças que aqui estão, com muita alegria e honra, venho hoje à tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, no momento em que se intensificam os ataques contra a vida e contra a família, com a agenda do aborto que aí está, via judiciária, com o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, num crescente, usurpando as prerrogativas do Parlamento Brasileiro, com a foiteza, passando por cima do Congresso Nacional e da vontade da maioria do povo brasileiro, que é contra o aborto. Ataca-se a vida humana, privando ao já concebido o direito de nascer, de vir à luz, de ser alguém com uma história, chamado a contribuir com o bem de toda a humanidade. Estamos aqui para reafirmar solenemente que o ser humano deve ser respeitado e tratado como pessoa desde a sua concepção e, por isso, desde aquele mesmo momento, devem ser-lhe reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais, antes de tudo, o direito inviolável à vida do ser humano inocente. Este é o objetivo do nosso movimento Legislação e Vida, fundado em 2005, quando aqui, nesta Casa Legislativa, derrotamos por um voto, no dia 7 de dezembro daquele ano, projeto de lei que queria legalizar o aborto. E aqui nesta casa, na Comissão de Seguridade Social e Família, em 7 de maio de 2008, por 33-0, derrotamos a lei injusta e iníqua que o PT queria aprovar. E depois, na CCJ, derrotamos também. Senhores deputados, aqui, como já foi dito agora há pouco, aqui no Parlamento Brasileiro o aborto não passa. Com emoção, ouvimos de cada um daqueles 33 deputados da Comissão de Seguridade Social e Família dizer: voto sim pela vida, naquela histórica sessão. Estávamos lá, junto com o saudoso professor Humberto Vieira, a ministra Damares, hoje senadora, e tantos mais, naquela data. Não sei se a Rose também estava naquele dia, também. Sabemos que a conjura contra a vida adquire a forma de uma nova ideologia articulada com meios poderosos. Mas existe, neste país, esta grande nação, o povo da vida, que há uma década tem ido às ruas, como foi ontem, domingo. Quero registrar a primeira manifestação de rua ontem, 8 de outubro de 2023, depois do 8 de janeiro, aqui na capital federal. Pela vida, o povo estava nas ruas em todo o país, nas grandes capitais, como o deputado Nicolas Ferreira, em Belo Horizonte, uma belíssima manifestação. O povo tem ido às ruas se manifestar, que tem pressionado os tomadores de decisão a não cederem a tais forças contrárias à vida. E a trazer aqui iniciativas propositivas, como, por exemplo, a PEC da vida, para explicitar no artigo 5º da Constituição a inviolabilidade da vida humana desde a concepção até a morte natural. Isso porque o homem todo, com a sua ânima subsistente desde o começo, já pode ser encontrado na etapa zigótica do embrião. Vejam,
não apenas biologicamente, como a ciência confirma desde o século XIX, mas o homem todo, o homem e a mulher por completo, corpo e alma, unidos como pessoa, cada um com um destino de promissão, cuja maior violência é a da sua interrupção não natural, provocada por quem é mais forte, e que intencionalmente delibera pela cessação desse destino promissor, que requeriria, ao contrário disso, todo o apoio. É a cessação não apenas de um conglomerado de células, mas de um filho ou de uma filha. Por isso que a conjura contra a vida é também contra a família, da destruição do sentido profundo do elo umbilical entre pais e filhos. O que se destrói no aborto é um filho. Todo nascituro é um filho. Por isso esta violência e esse crime é o mais covarde, o mais terrível e o mais desumano. Desde o primeiro instante, a identidade do indivíduo já está lá, presente, e vai aos poucos no ventre materno assumindo forma corpórea. E depois do nascimento, vai assumindo uma história que começou antes da concepção com os pais e deixará também a sua marca depois da morte natural. Mistério esse de uma história de cada um, de cada vida humana concebida e nascida, com uma história totalmente original, única, insubstituível, que no encontro com outras histórias, como aqui estamos, fazendo parte de uma humanidade sempre enriquecida. Como dissemos, aqui no Congresso Nacional, o aborto não passa como quer a maioria do povo brasileiro, mas está lá no STF, a ADPF 442, que quer alargar a permissividade disso, a da não punibilidade desse crime até a 12ª semana, mas com um princípio que se baseia a ação de que a vida humana só terá proteção jurídica e constitucional depois do nascimento, porque no voto da ministra Rosa Weber não se reconhece o nascituro como pessoa, como ser humano, pessoa por nascer já concebida no ventre materno. E se seguir esta lógica, vejam, se seguir esta lógica, hoje são os fetos que não são reconhecidos como pessoas humanas, com direitos que os protejam da violência de quem é mais forte. Hoje são os fetos de 12 semanas, amanhã os recém-nascidos, depois os deficientes físicos, os adultos não produtivos, os idosos com enfermidades crônicas e por aí afora. Se aceitamos essa lógica agora, no futuro aceitarão para outras categorias de seres humanos em situações de fragilidade que sejam descartados, eliminados, assassinados, como agora querem fazer com os já concebidos, mas não nascidos. Para finalizar, senhores deputados, então estamos diante de um grande desafio, que é, aqui no Congresso Nacional, darmos uma resposta contra os abusos do STF. E agora, mais uma vez, senhores deputados, deputada Cristoneto, deputado Nicolas Ferreira e demais parlamentares que aqui estão, precisamos voltar a se empenhar pela aprovação da PEC da vida, pelo Estatuto do Nascituro, a PEC da vida que já está no Senado em tramitação, representada, para que a nossa Constituição garanta o direito de nascer ao nascituro, com a explicitação da expressão desde a concepção até a morte natural, no artigo 5º, que trata em cláusula pétrea a garantia da inviolabilidade da vida humana. Logo após a promulgação da Carta Magna de 1988, tivemos em 1995 a primeira iniciativa da PEC, justificando que a Constituição tem o dever fundamental de preservar e proteger a vida em qualquer de suas fases. Se não o fizer, perde a autoridade moral para proteger qualquer outro direito que será sempre secundário em relação à vida. Uma última palavra. Outras iniciativas vieram posteriormente, mas agora
diante das ameaças que aí estão, diante dos abusos cometidos pelo STF, que nesta e outras questões vem extrapolando as suas funções, cabe então aos deputados e senadores desta Casa Legislativa reagir propositivamente com a PEC da vida. E é isso que viemos aqui apelar para os senhores deputados, para que possam aprovar esta PEC, estancando assim este tsunami antivida e antifamília que os governos do PT, em consórcio com o STF, vêm intensificando a vida do ser humano mais inocente e indefeso. Então, estamos aqui para apelar aos senhores parlamentares, que é o poder constituinte, que afirmem a lei natural, a realidade objetiva, o esplendor da verdade, da cultura da vida, começando a fazer tramitar a PEC da vida, que agora estamos vendo novamente em tramitação, para fazê-la aprovar o quanto antes e consagrar o Brasil como a maior nação pró-vida do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria cumprimentar os deputados, tanto por essa sessão belíssima, como pelo pedido de urgência no Estatuto do Nascituro, e esperamos que essa Casa aprove esse Estatuto. A questão da vida desde a concepção, ela é tão óbvia que, para tentar negá-la, aqueles que fizeram, por exemplo, a DPF 442, eles caem em contradição o tempo inteiro. Então, no começo, eles definem o que é embrião e falam que é um crescimento celular. Um crescimento celular que começa quando? Na fecundação. Eles não conseguem fugir da palavra fecundação na sua própria definição. Um pouco mais adiante, eles chamam de criatura. Vejam que falta de lógica, porque eles dizem que o Estado é laico, que nós não podemos usar termos religiosos. E criatura é um termo religioso, porque eu só tenho criatura se eu tenho um Criador. Um ateu não pode falar em criatura. E vão usar o termo criatura porque não querem dizer que é um ser humano. Não querem dizer que é filho do seu pai e da sua mãe, que é inegável essa humanidade da pessoa, porque se é humano, é pessoa. Vários já falaram aqui como a nossa legislação sim coloca o nascituro como pessoa. E um outro momento em que isso está muito caracterizado é que o próprio crime de aborto está no nosso Código Penal entre os crimes contra a pessoa. Ora, qual é a pessoa contra a qual está sendo cometido esse crime, se não é o nascituro? Portanto, a nossa legislação, sim, já define o nascituro como pessoa. E é essa pessoa que deve ser protegida desde o ventre da sua mãe, que também é uma pessoa que também é muito afetada pelo aborto. Então, salvemos as duas vidas. Ao nos colocar contra o aborto, nós defendemos a vida do bebê e também a vida da mãe, que guarda para sempre isso que ela fez e vai ser marcada pelo aborto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui. Cumprimento os nobres deputados Cristo Nieto e Nicolas Ferreira, já parabenizando por essa iniciativa. Cumprimento os sacerdotes aqui presentes também, todos os homens de bem que defendem e amam a vida da mãe e a vida da criança. Gente, hoje é um dia de grande celebração, deputada Cris. Nós estamos celebrando o Dia Nacional do Nascituro, ocorrido no dia de ontem. Gente, e essa grande celebração traz consigo a importância de sabermos que o direito à vida e a dignidade do ser humano, ela não pode ser criada pelo Estado, não pode ser constituída pelo Estado, sequer pode ser outorgada pelo Estado, mas só cabe ao Estado reconhecer e salvaguardar esse direito esse que é protegido desde o momento da concepção. Então, precisamos celebrar esse direito natural, como bem falado pela doutora Liniana Bettencourt. Mas temos também que celebrar dois grandes documentos internacionais, que são tratados internacionais de direitos humanos, que vão resguardar o direito da criança.
Tratados esses que desconstrói toda essa tese abortista aí das feministas que dizem assim, olha, o nascituro, o bebezinho, e eu trouxe aqui, olha, a réplica de um bebezinho de 12 semanas, que é esse, né? Bebê que está ameaçado, sendo ameaçado no âmbito do Supremo. Mas é importante dizer que esses dois tratados, eles desconstroem essa tese de que o ser humano em gestação é apenas um aglomerado de células. Esses tratados, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança e a Convenção Universal dos Direitos da Criança, dizem assim, olha, em razão da falta de maturidade física e emocional, a criança, ela é destinatária de uma proteção especial na ordem jurídica internacional. E a criança que merece essa proteção especial é a criança nascida e a criança por nascer. Ou seja, esses dois tratados internacionais reconhecem que o nascituro já é criança e desconstrói toda essa tese de que o nascituro, que a criança no início do seu ciclo de vida não deveria ser respeitada. E nós estamos aqui para dizer isso, que quando nós protegemos a vida da criança, nós estamos protegendo a vida de cada mãe, o coração de cada mãe. E quando falamos dos genuínos direitos humanos, os direitos humanos da mãe e do bebê, nós não podemos ter uma sociedade que pretende implementar a igualdade, a justiça e a paz, se nós não preservamos, se nós não promovemos a paz desde o útero materno, do útero das mães. E nós estamos aqui para celebrar as duas vidas, a vida da mãe e do bebê. Um ótimo dia a todos, parabéns por essa solenidade. Excelentíssima deputada Cristo Nieto, excelentíssimo deputado Nicolas Ferreira, excelentíssima mesa, prezados irmãos, eu fiquei muito contente de ver a minha professora Liliana Bittencourt falar com as criancinhas que o nascituro é pessoa. Muito bonito. E uma coisa que eu vi que faltou no voto da ministra Rosa Weber, faltou sistematicamente naquelas 114 páginas, foi o artigo 3º do Pacto São José da Costa Rica. Esse artigo nenhum pró-vida pode esquecer, tem que saber de cor. Ele diz: toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. E se você perguntar o que é pessoa, o próprio pacto diz no seu artigo 1º, para efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Todo ser humano, nascido ou por nascer, afirma o sagrado Pacto São José da Costa Rica, de que o Brasil é signatário, tem direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei. E uma das glórias do Estatuto do Nascituro, que agora com imensa alegria vai tramitar em regime de urgência, como Deus é bom, é afirmar explicitamente que o nascituro tem personalidade, que ele é pessoa, que ele não é coisa. Coisa maravilhosa, né? Nós estamos assistindo a um recuo estratégico do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, apenas estratégico, e não é para nós baixarmos a guarda, é para nós avançarmos, porque a vida tem pressa, com urgência. Mas eu acho que nada nós conseguiremos se nós não mudarmos a nós mesmos. Esta frase me marcou e eu faço questão de repeti-la onde eu tiver voz. Madre Teresa de Calcutá dizia: se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja, eu mudaria a mim mesma. E sempre pensando em mudar a si mesma e não os outros, ela acabou mudando tanta coisa neste mundo. Nós, brasileiros, deveríamos parodiar esta frase. Se alguma coisa no Brasil eu poderia mudar, que fosse eu próprio. O aborto pode ser um castigo divino pelos nossos pecados. E da nossa conversão vai depender a salvação do Brasil. Estou convicto disso. Estou buscando a minha conversão. E peço a todos que façam o mesmo. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.
Tem muito o que falar, não. Já foi falado tantas coisas importantes, né? Como obra provida, a Associação Santos Inocentes cumprimenta essa casa pela a lição realizada, né? Vocês fizeram a lição de casa, né? Então, nós estamos muito felizes, né, por vocês terem feito a lição de casa e representando essa grande maioria dos brasileiros que já deixaram bem claro que nós não queremos o aborto. Essa casa precisa discutir coisas realmente relevantes para a situação do nosso país. Esse assunto é um assunto que já deveria ter sido encerrado. Ele não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós sabemos que os interesses são outros, né? Então, nós, como Associação Santos Inocentes e as demais obras providas, continuam fazendo a sua pequena parte, né? Brasil afora, e contamos com a agilidade dessa casa nessa questão do Estatuto do Nascituro. Nós precisamos que vocês façam de verdade esse papel para que o nosso trabalho continue e que essas crianças que o Brasil tanto precisa sejam salvas, que a posteridade, só na posteridade a gente vai entender isso, né? E o nosso recado, sigam, como eu já falei de outras vezes, sigam, compartilhem informações referentes às obras providas no Brasil afora, né, como a Santos Inocentes aqui em Brasília. Compartilham, sigam nas redes sociais, façam a pequena parte de vocês, porque nós não deixaremos de fazer, mas juntos nós conseguimos salvar mais vidas ainda, tá? E parabéns por esse feito tão importante hoje, com essa sessão solene. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabenizo a iniciativa dos deputados Nicolas Ferreira e Cristo Nieto na organização da presente sessão em homenagem ao Dia Nacional do Nascituro. Essa iniciativa surge em um momento crítico no qual vemos ameaçada a proteção à vida dos mais indefesos dos seres humanos, aqueles que ainda não nasceram. Enquanto esses ainda no ventre materno se encontram incapazes de levantar sua voz para denunciar a violência de que são vítimas, grupos se articulam para, através do aparato da própria justiça, buscar a legitimação da injustiça com a chancela do Estado brasileiro. Não podemos consentir com tamanha desumanidade. Sim, desumanidade, pois é isto que busca, junto ao Supremo Tribunal Federal, a ADPF 442, a desumanização do nascituro através da negação do seu estatuto de pessoa humana, de pessoa constitucional, dotada de intrínseca dignidade, protegida pelo direito brasileiro. Caso considerada procedente a ação, ficará estabelecido um período da vida humana no qual, em seu mais frágil estado, a violação à sua integridade que cause sua morte não resultará em sanção penal. Pelo contrário, tal violência e morte de inocentes será sancionada e protegida pelo Estado brasileiro. Excelentíssimos senhores, o debate do aborto não se trata de mera discussão sobre saúde pública ou sobre direitos reprodutivos. Lidamos hoje com uma mudança civilizacional. Enquanto o Estado democrático de direito, nossa República encontra seu fundamento e justificação em seu compromisso com a dignidade da pessoa humana, compreendida até hoje como o intrínseco valor dos integrantes da família humana, os membros de nossa espécie. Não mais, senhores. Caso julgada procedente a DPF 442, nossa Constituição Política será submetida a uma redefinição radical. O nascituro será excluído do sacrário de nossa comunidade política, sendo reduzido ao estatuto de coisa, negada a proteção e o reconhecimento devidos à sua participação na humanidade. Deixaremos de ser uma comunidade política fundada no compromisso com a proteção ao humano para nos tornarmos uma sociedade que protege apenas alguns seres humanos, como se alguns, por seu nível de desenvolvimento, fossem mais humanos que outros. Cabe a nós, excelentíssimos senhores, levantarmos nossas vozes em defesa da vida daqueles que não têm voz.
A Associação Nacional de Juristas Evangélicos encontra-se integralmente comprometida com a defesa da vida, juntamente com parceiros como a CNBB, a UJUCASP, a ANAJURE atua como amicus curiae na DPF 442, sendo uma das poucas entidades engajada com a defesa da vida admitidos como amigos da Corte pelo Supremo Tribunal Federal. Em parceria com a Frente Parlamentar Evangélica, temos atuado com a conscientização e mobilização brasileira para que clamemos a Deus e às autoridades pela vida das futuras gerações. Hoje temos a honra de nos unirmos a Vossas Excelências, Casa do Povo, em sessão solene que é testemunho vivo do valor de nossas crianças ainda por nascer. Excelentíssimas senhoras e senhores, levantemos nossas vozes em defesa da vida do nascituro. O povo brasileiro, esmagadoramente contrário ao aborto, olha apreensivo, não só para os tribunais, mas especialmente para o poder legislativo de nosso país. Temos contemplado na presente controvérsia a usurpação da competência constitucional e da legitimidade democrática do Congresso Nacional, órgão máximo de representação da vontade popular. É preciso que nossos representantes eleitos se mobilizem pela restauração do equilíbrio institucional, para que, dentro de suas devidas competências, essa Casa do Povo possa continuar a ser o bastião da defesa da vida desde a concepção. Que a iniciativa manifesta nessa sessão solene, organizada pelos excelentíssimos deputados Nicolas Ferreira e Cristo Nieto, seja o início de uma renovada consciência do valor da vida nesta casa, que mais congressistas, magistrados e autoridades públicas, seguindo os exemplos de Tonieto, Nicolas, Biondini e tantos outros parlamentares aqui presentes, venham a se comprometer com a defesa do nascituro e que assim possamos rejeitar a cultura de morte, do aborto, construindo uma comunidade política fundada no valor da vida, que abraça toda a espécie humana, incluindo seus integrantes mais vulneráveis, como aqueles que ainda irão nascer. Para encerrar, quero fazer uma citação de Francisco Raso. Os seres humanos não são pessoas em virtude apenas de possuir certas qualidades e funções psicológicas. Pelo contrário, são pessoas em virtude de sua própria realidade objetiva. E, no caso dos embriões, estão concretamente presentes como corpo em um corpo. E o nosso dever é defender esses embriões. Muito obrigada. Excelentíssima deputada federal, Cristo Nieto. Excelentíssimo deputado federal Nicolas Ferreira, na pessoa de ambos, lembrando também que a deputada é vice-presidente da União Brasileira de Juristas Católicos, na pessoa de ambos, cumprimento todos os demais componentes da mesa. Dirijo também os cumprimentos rapidamente, pela exiguidade do tempo, a todos os presentes que gostaria de destacar e abraçar pessoalmente pela sua dedicação de cada um por estar aqui nesta manhã. Mas vou me dirigir, se me permitirem, todos os adultos aqui presentes, todas as autoridades, todos os sacerdotes, principalmente as crianças que estão aqui presentes. Tá bem, crianças? Vou falar com vocês. Embora eu tenha sido apresentada como juíza de direito, eu também sou professora na faculdade e eu ensino leis na faculdade, tá bem? Eu falo sobre leis para os meus alunos. E vou contar uma historinha de criança rapidamente. Meu neto de 4 anos e meio ontem viu uma estampa de um bebê por nascer retratado em um daqueles cartazes que nós vimos ontem em tantas ruas e praças das cidades brasileiras. Mal ele viu a estampa, ele falou para mim: olha, um neném. Meu neto tem 4 anos e meio, ele não deve ter costume em ver ultrassonografias, nem nada parecido. E, no entanto, imediatamente ele reconheceu aquela figura como sendo de um neném, como os dos irmãozinhos dele, não é? Então, o que é que nos levou a uma sociedade inteira a ter dúvidas a respeito do que é aquele bebezinho por nascer, crianças, que a gente chama de nascituro, que quer dizer que vai nascer, por nascer, tá? Essa palavra quer dizer isso, só isso. Então, o que nos levou a isso? Foi um período muito difícil de pessoas que começaram a espalhar umas conversas fiadas
lá em outros países distantes e que chegaram aqui para nós através de algumas pessoas, inclusive de uma mulher conhecida pelo nome de Adriane Germain. Ela trouxe para cá, para o Brasil, a ideia de que haveria uma certa justiça em pegar esses bebezinhos que estão por nascer e fazer maldade com eles, como eu expliquei para o meu netinho, né? Ele não saberia dizer o que seria essa maldade, mas fazer maldade. Então, o que nos levou a isso? Justamente umas ideias que estavam escritas num papel, mas que começaram a ser ensinadas pela televisão, pelo rádio, pelas revistas, e acabaram nos levando a essa situação de admitir, discutir algo como isso. Então, nós não sabíamos quem é que colocava essas ideias nessas novelas, nesses programas, que foram sendo conversados nas faculdades também, mas tem essa origem, sabe? E nós podemos evitar isso aqui no Brasil, hoje em dia, aprendendo mais sobre leis. Por exemplo, que existe uma lei que está no coração de cada um de vocês. E esta lei é uma lei natural que diz que nós não devemos matar inocentes, e bebês são inocentes. Que nós não devemos fazer mal aos outros, mas procurar fazer o bem. A nossa Constituição seguiu nesse ponto esse direito natural, essa lei natural, e colocou lá, num dos artigos principais dessa que vocês ouvem falar como Constituição, o direito à vida. E não a vida de uns e não de outros, mas a vida de todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são pessoas, independentemente do lugar e do tamanho, como diz o Padre Lodge sempre nos seus cursos de bioética, né? Então, nós não podemos ir contra nem essa lei natural que está no nosso coração, nem contra a nossa Constituição. Também não podemos ir contra uma lei que está um pouquinho abaixo da Constituição, mas acima de outras leis ordinárias, como, por exemplo, o próprio Código Civil. Algumas pessoas não concordam com isso, mas é a verdade. Essa lei se chama Pacto de São José da Costa Rica. E essa lei diz para nós que nós não podemos desconsiderar como pessoa nenhum ser humano concebido. Ou seja, se as crianças prestaram atenção, nós vamos concluir aqui que o nascituro, o bebê por nascer, é uma pessoa e, portanto, tem direito à vida. Era isso que eu vim dizer, viu, deputada? Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Hoje é um dia de muita felicidade para os céus e de tristeza, né, de raiva do inferno, porque esse local aqui é um local que muitas das vezes é ocupado por pessoas que defendem matar crianças no ventre. E hoje nós vemos aqui, né, crianças de todas as idades, porque quem já teve 3 semanas aqui, levanta a mão. Quem já teve 3 semanas de vida? Todos nós. Então nós estamos aqui de fato defendendo a vida desde a concepção e em todas as suas fases. Ontem o Brasil foi às ruas, né, de branco, para poder mostrar que nós somos sim a favor da vida, contrários ao aborto. Belo Horizonte estava completamente lotado a Praça da Liberdade. Fizemos uma caminhada ali histórica, porque nós sabemos que por conta de diversos acontecimentos recentes, muitas pessoas ficaram com medo de irem às ruas. Mas se nós ficarmos com medo de irmos às ruas por defendermos a vida, quer dizer que o nosso inimigo ganhou. Ele conseguiu nos paralisar, conseguiu nos parar em prol da defesa que sem a vida não há nenhuma outra coisa subsequente. Direito à moradia, à saúde, à educação. E quero aqui, né, honrar primeiro a Cristo Nieto, de que juntamente, né, com ela, diversos deputados, conseguimos as assinaturas necessárias para poder colocar em regime de urgência no local que vocês estão hoje, a votação do Estatuto do Nascituro, que defende a criança desde a sua concepção. Um trabalho em conjunto que tem dado certo. E agora, dar aqui um recado, né, ao presidente Arthur Lira, para que ele paute este requerimento de urgência e que a gente vote
os verdadeiros representantes, né, do povo, e não pessoas ali que foram escolhidas a dedo por pessoas que nunca tiveram voto, nunca batalharam ali de fato para serem representantes do voto, decidirem numa canetada a morte de crianças no ventre, como aqui eu digo uma palavra pesada, mas eu gostaria de dizer palavras muito mais pesadas aqui, mas da covarde ministra Rosa Weber, que nem a coragem teve de defender fisicamente seu voto, porque de fato deve ser muito difícil defender fisicamente ali, com a sua voz, a morte de crianças dentro do ventre, e ela teve ali a covardia de fazer isso de forma virtual e registrar o seu voto e deixar esse legado de morte aí para o nosso país. E quero honrar aqui também algumas pessoas que ontem em Belo Horizonte fizeram tudo isso acontecer, que como aqui a nossa defensora, né? Perdão, qual é o nome a Rose, defensora da vida, que desde 2000 tem batalhado aí por vidas, e que disse algo muito aqui importante. Não adianta basicamente a gente se movimentarmos nas ruas e a gente não lutarmos no financiamento, em ajudar, em gastar o nosso tempo, a nossa energia. E lá em Belo Horizonte tem diversas pessoas que fazem isso, viu, Rose? Nós temos o Brasil for Life, a gente tem a Casa Oasis, né, a Casa Mãe, que inclusive eu deixei minha emenda quando eu era vereador, e como deputado federal irei fazer isso também com toda certeza. Temos o Salvamos Vida, que fez um trabalho extraordinário, e quero honrar aqui a vida do Nicolas Philip e da sua esposa Ana, que fazem um trabalho inacreditável, não somente cuidando ali da criança, né, digamos, na sua mais tenra idade, mas em todas as suas fases. Porque a gente vê muitos dos argumentos do pró-aborto de que vocês querem que a criança nasça e depois vocês não estão nem aí para ela. E não luta contra o abandono paternal ou contra uma pessoa que está em vulnerabilidade financeira. E eu digo, isso é mentira. Se você tira a Igreja Católica, a Igreja Evangélica do mundo, praticamente acaba a caridade, acaba as casas de apoio, acaba a maior instituição de caridade do mundo. E por fim, político gosta de falar, né? Mas eu quero ouvir aqui outras pessoas. E por fim, eu quero aqui dizer que a ideia do aborto vem de fato como a ideia de um genocídio silencioso, e muitas pessoas que são a máquina desse ativismo não sabem as consequências históricas, as consequências culturais de defender o aborto. Nós temos diversos hoje, até mesmo adolescentes, jovens que estão ali na faculdade defendendo a bandeira do aborto, mas as implicações disso são terríveis, porque como há uma frase, né, muito famosa, que o aborto ele é o roubo do infinito. E nós temos aqui hoje, né, uma pessoa, quero chamar o pai aqui da Ruama, rapidinho, vem aqui rapidinho, depois ele vai contar o relato dele, mas eu quero honrá-lo aqui nessa tribuna, que sua filha tem anencefalia, e eu quero fazer uma reflexão aqui para todo o Brasil. Pode subir aqui. Aqui ao meu lado. A sua filha tem 11 anos de idade. E muitas pessoas dizem que essa criança aqui não poderia ter nascido porque ela nasceu com anencefalia. E eu digo para os senhores, essa criança aqui, eu tenho certeza que ela pôde ouvir uma música, ela pode receber o amor de um pai, ela pode experimentar o que é um abraço, e se algum dia o Senhor quiser trazer ela para os braços dele, que ele faça isso, porque somente aquele que deu a vida pode a retirá-la, mas não há nenhum juiz humano, não há nenhuma pessoa com autoridade nessa terra para poder fazer isso. Então eu quero honrar a vida aqui desse pai, quero honrar a vida aqui dessa filha da Ruama, que contrariando todos os especialistas, contrariando todos aqueles que dizem que isso aqui não é uma vida, está aqui a Ruama aqui hoje, com uma vida, vestida aqui, né, com um vestidinho lindo, com preso aqui o seu cabelo, com um sorriso no rosto, para mostrar que toda a vida deve ser defendida, sem exceção, sem exceção. Porque o que está por detrás disso é isso aqui.
A Islândia anunciou com sucesso a eliminação de pessoas com síndrome de Down. A Dinamarca, cujo povo heroicamente salvou mais de 95% dos judeus que moravam lá na Segunda Guerra Mundial, agora se vangloria que 98% dos nascituros com a condição são abortados. Itália, Alemanha, França, Suíça, Inglaterra e Bélgica têm taxas superiores a 90%. Não caiam na mentira de alguém que dispõe dinheiro, tempo, energia para poder matar uma criança, mas não dispõe tempo, energia e dinheiro para poder salvar uma criança. No fim das contas, o aborto basicamente é um eugenismo, onde você de fato difere aquilo que é humano e aquilo que não é humano. Tome bastante cuidado, porque esse mesmo pensamento tem atingido não somente aos bebês, mas também a todos nós que defendemos a vida. Você já não é mais cristão, você já não é mais um ser humano, você é um fascista, você é um preconceituoso, você é um homofóbico, você é um preconceituoso, você é tudo de ruim. Isso são rótulos para poder tirar a nossa humanidade. Eles não se bastam em somente tirar a humanidade de crianças, chamando de meros células, de aglomerado de células, mas eles querem fazer isso também conosco, porque antes, como dizia o nosso professor Olavo de Carvalho, antes de todo genocídio físico, precede um genocídio cultural. Hoje, o Brasil tem pessoas que dão vozes àqueles que não podem dizer meu corpo, minhas regras. Que Deus abençoe essa nação. Parabéns por vocês. Eu quero agradecer à deputada Cristo Nieto, ao deputado Nicolas Ferreira, em nome de aproximadamente 9.000 famílias, 6.000 crianças que o SERV atendeu nesse tempo de existência. E eu me lembro da fala de uma menina de 4 anos que me disse assim: eu já te agradeci porque foi por causa de vocês que a minha mãe não me matou na barriga dela. Eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei, mas como a sua mãe foi dizer isso? E a mãe me disse, não, Rose, eu nunca disse nada a ela. Mas ela agradeceu, porque ela foi salva da morte. E nós vemos que há 23 anos, nesse trabalho que o SERV tem feito, muitas, não apenas bebês, mas mães e famílias foram alcançadas. Mas o SERV não quer parar por aí. Milhares de histórias reescritas e vozes ecoadas estão no ar a nos dar a lição de vida. Por esse motivo e muitos outros, o SERV tem planos de fortalecer mais organizações que defendam a vida da mãe, a vida do bebê e a vida da família, trabalhando na prevenção da gravidez precoce, na reincidência de uma gravidez inesperada e no valor da vida desde a concepção, no valor do nascituro. Nós temos metas, queremos encher esse Brasil afora de vidas salvas, de famílias fortalecidas, de mulheres reescrevendo a sua história. Por isso, eu digo, eu faço um apelo a cada um de nós que tem essa responsabilidade. Todos nós fomos nascituros. E, na época, nós dependemos de pessoas que precisaram superar seus medos, incertezas, rejeições, inseguranças, para que nascêssemos. Quando nós participamos da DPF 442, em 2018, o que nós ouvimos foi: vocês defendem a vida por um fundamentalismo religioso, mas como pensar que nós defendemos a vida como um fundamentalismo religioso, onde temos tantos dados científicos comprovando que a vida existe desde a concepção, vida integral, e ela tem dignidade, de acordo com o 1º artigo da Constituição, e ela tem inviolabilidade, de acordo com o artigo 5 da Constituição. As mães que o SERV atendeu, em sua vasta maioria, eu diria, deputado, que 0,01% das mães se abortaram, foi muito. Por quê? Porque elas estiveram acolhidas, porque elas tiveram escuta, porque elas tiveram cuidado. Muitas das que pensavam em abortar desistiram, porque viram que era um atentado à vida delas e do nascituro que carregavam no seu ventre. Mas nós podemos dizer que elas estão erradas? Não.
Se elas desistiram de fazer o aborto? Não, porque se o fizermos, estamos colocando sob júdice o discernimento de cada uma. E afirmo mais, nenhuma delas se arrependeu por ter escolhido a vida. Não apenas elas, mas seus filhos e seus familiares dizem o mesmo. Nós podemos, e aí eu falo aos senhores, nós podemos e precisamos defender a vida com políticas públicas, sim, mas que não sejam apenas na área da saúde, mas que olhem para a mulher na sua integralidade, abraçando-a, tendo uma escuta de qualidade, ajudando-a, fortalecendo a sua autoestima. Os senhores, como parte do poder público, têm o poder para apoiar essas hóspedes, como nós falávamos há alguns minutos atrás, deputado. OSCs que cuidam de mulheres e de seus bebês e de seus familiares, como tantas que existem no Brasil. Aí eu faço uma pergunta: como estão as instituições que acolhem as mães e os bebês nos seus estados? Qual é o nome dessas instituições? Cada um de nós aqui, de vários estados e cidades, qual é o nome da instituição que acolhe mulheres, bebês e famílias do seu estado? Como elas podem ser fortalecidas com o seu mandato? O SERV faz o que a maioria dos brasileiros quer: defender a vida da mãe, a vida do bebê, com gestos de acolhida. Por isso, todos os que estão nos ouvindo, eu quero dizer que, em vez de negarmos a existência da vida humana desde a concepção, nós deveríamos perguntar a cada um que nasceu, que foi salvo da morte por causa dessa acolhida. Nós celebramos a vida desde a concepção. Celebramos amor, a mãe que com seu amor ultrapassa os limites do medo e também celebra a vida conosco. Muito obrigada. Aos senhores e senhoras parlamentares do Congresso Nacional. Ontem, 8 de outubro, o Brasil celebrou o Dia do Nascituro. Por todo o país, tivemos manifestações em defesa da vida, organizadas pelas nossas comunidades católicas, que encerraram a Semana da Vida, promovida pela Comissão Vida e Família da CNBB. Hoje, esta Casa Legislativa nos honra e traz um alento a todo o povo brasileiro, quando celebra também aqui uma sessão solene pela vida do nascituro, dom maior, direito fundamental e inegociável, o qual devemos salvaguardar com todas as nossas forças. Em nome da CNBB, gostaria de manifestar a nossa gratidão para com todos os parlamentares que se tornaram defensores do direito à vida desde a concepção. Para o povo brasileiro, a vida é sagrada e tem uma dignidade que não pode ser desrespeitada, porque trata-se das nossas crianças inocentes, trata-se do futuro do país. Exatamente por causa da ausência de políticas públicas que cuidem das mães gestantes e das crianças e das constantes ameaças jurídicas contra a vida nascente, que voltamos o nosso olhar e esperança para os legisladores, eleitos e reconhecidos democraticamente como representantes da população, para que se tornem defensores da geração de crianças que precisam ser salvaguardadas no seu direito de nascer. Uma geração inteira poderá dizer no futuro que, graças à firmeza de caráter e uma razão reta e justa dos atuais parlamentares, que eles conseguiram sobreviver aos ataques da cultura da morte contra a sua vida nascente. A legalização do aborto é um ideal e uma bandeira da cultura da morte. Mesmo sabendo que o aborto é um crime hediondo, pois mata as crianças dentro do ventre das mães, a cultura do descarte de bebês não se cansa de espalhar as mentiras sobre os direitos da interrupção da gravidez. É um grave equívoco pretender resolver problemas como os das precárias condições sanitárias através da descriminalização do aborto. Urge combater as causas do aborto através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas
que atendam eficazmente as mulheres nos campos da saúde, segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das crianças. É preciso assegurar às mulheres pobres o direito de ter seus filhos. Ao invés de aborto seguro, o sistema público de saúde deve garantir o direito ao parto seguro e à saúde das mães e de seus filhos. O direito à vida é o mais fundamental dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. O projeto de lei 478 de 2007, Estatuto do Nascituro, em tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito à vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, aprovado e aplicado. Com o mesmo ímpeto e compromisso ético cristão, repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar. Portanto, não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando-a a alguns e negando-a a outros. Falo aqui em nome de Dom Ricardo Epes, Bispo Auxiliar de Brasília, Secretário-Geral da CNBB. Obrigado pela atenção.